Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Não espero, eu acredito que sim, porque quando a gente está na frente de uma televisão que passa ou transmite, exibe uma programação como a Rede Super, não tem como ficar ruim. A tendência é sempre ficar bom, porque nós falamos sempre de coisas boas, como vamos falar aqui hoje com a Mônica. Mas antes disso, eu quero deixar aí para você o Facebook, que é o meu particular, Charles Campos. Você pode interagir, fazer perguntas, falar comigo, conversar, será muito bem-vindo. E o nosso e-mail do programa, que é menteaberta@redesuper.com.br. Desde já, agradeço a participação de muitas pessoas que têm mais no Facebook do que até no e-mail. A gente percebe que as redes sociais têm crescido. E se você quiser me adicionar no Instagram também, não está aí para você o lettering, mas é Charles Campos também, tanto no Instagram quanto aí no Facebook, e a gente vai se comunicando a cada dia. Mônica, obrigado pela sua presença, viu, Mônica? Obrigada a você de ter me convidado de novo, né, pastor? De pastor? novo, a gente conversava aqui, você já teve uma vez aqui no Mente Aberta. Foi. Foi uma das primeiras convidadas do Mente Aberta para contar a história. E de lá para cá muitas coisas mudaram, né, Mônica? Foi. Eu vejo a sua sala, onde o Adotar fica, lá na Igreja Batista Lagoinha. Gente, aquela sala só fica cheia. Cheia de pessoas, mas cheia de brinquedos, de doações. Esses dias mesmo lá a sala está abarrotada. Está chegando o Natal, né? A sala não tem como ficar arrumada, graças a Deus. E aí, Mônica, são quanto tempo de Adotar na Lagoinha? 4 anos. 4 anos já, passa rápido. São 4 anos de muitas histórias, de muitas gerações, assim, de muitas gestações. Muitas famílias que foram feitas, né, formadas, né? Você tem assim o número de quantas pessoas adotaram nesses 4 anos? A gente já está rumo 100 crianças. 100 crianças? Quase. Glória a Deus. 90 e alguma coisa. E a gente tem muitas agora para poder sair. Esse número é alto, né? Porque assim, é um ministério novo, né, pastor? E demora assim um pouquinho, né? Não é que demora, mas tem todo um processo a ser passado, né? Então, eu acho que a gente está muito bem. Mas 100 crianças é muito. São muitas famílias que foram abençoadas. Nós acompanhamos hoje já quase 300 casais. Que estão na expectativa de adoção? Que estão na fila. A minha cunhada adotou, né? Exatamente. E ela... Grande parte do que ela vivencia e experimenta hoje foi fruto também lá da experiência que ela teve com você. Graças a Deus. A gente vê assim como que passa, né, pelo processo e chega no final e tem a vitória, né? A sua experiência contou muito, né, Mônica? A sua experiência de passar pela adoção, a gente contou, mas eu sei que tem muito tempo. Isso, você não podia, o Renato, que é o seu esposo, ele não podia ter filhos. Na verdade, eu não sabia disso, né? Nós não sabíamos disso, né? Geralmente não se sabe, né? Geralmente se descobre, eu passei por isso, você descobre quando, após várias tentativas, não se tem a boa notícia que todos esperam, estou grávida. Foi isso que aconteceu conosco. Depois, né, que a gente casou e tem aquela situação que eu já queria voltar grávida da lua de mel. Né? É mesmo? Então, assim, um mês depois já estava naquela expectativa, né? Você era rápida. Mas aí, depois, assim, de 6 meses que eu fui procurar, né, a médica e tal, fiz os exames e estava tudo bem comigo. Aí, quando ele fez o espermograma, que a gente descobriu que ele tinha ficado estéril. Uau! E como é que foi a notícia para vocês como casal? Porque eu tenho a minha experiência como homem. E eu falo do sentimento literal, eu queria morrer. Nossa, porque eu falava também. assim, se a Vanessa ficar viúva, de repente ela arruma outro moço que consegue dar filhos para ela. De tão radical, extremo. Eu queria morrer, assim, pelo fato de não poder, né, ser mãe, gerar. Eu passei 2 dias, assim, desse jeito, muito mal. Uma tristeza, tipo assim, agora os meus sonhos foram cortados e não tem mais solução para mim. Acabaram com a minha vida. Isso, exatamente. Foram 2 dias assim. Mas depois de 2 dias, a vida continua, né? E foi quando eu tive o conselho de adotar. E o que eu não queria também, né? Quem te aconselhou? Foi o meu ex-pastor, o pastor da igreja onde eu me converti, pastor Cláudio Campi. Aí eu liguei para poder falar para ele a respeito de um tratamento que a gente podia fazer e para perguntar, né, se estava tudo ok com aquilo, porque eu sabia que aqueles embriões eram vida, né? E eu tinha uma responsabilidade sobre aqueles embriões. Então, não, tudo bem, desde que, né, tenha responsabilidade mesmo e tudo.
E no final do telefonema ele falou assim, Mônica, mas tem uma outra solução também, um outro caminho. E eu, lógico, eu tive certeza que era um novo tratamento que eu não estava sabendo, né? Ah, é? Qual que é então, pastor? Ah, você pode adotar uma criança. Nossa! Ai, foi horrível. Você esperava uma outra resposta? Com certeza. Na verdade, eu nunca tinha pensado em adoção. Qual o sentimento que vem, Mônica? É um sentimento assim, eu fracassei e agora não consigo mais? Porque por mim, na minha cabeça, passou esse sentimento. Ah, Senhor Deus, eu fracassei, sou um fracassado, nem filho eu posso ter. Não plantei uma árvore, não escrevi um livro e agora nem um filho, né? Como no senso comum eles dizem. Talvez assim, não eu fracassei, mas assim, eu estou vivendo agora... Um momento de fracasso. Exatamente. E o Renato, como ele ficava em tudo isso? Bom, é lógico que ele ficava triste, né? Eu, assim, não ficava questionando muito, aliás, eu não conversava. Porque um homem sofre calado. Né? Não dá para eu poder ficar... Essa dor, esse sofrimento, eram as minhas dores e sofrimentos internos. É lógico que eu não podia passar isso para ele, né, pastor? Porque senão a vontade de morrer já é grande, né? E ainda ficar com a esposa martelando na cabeça. É verdade. Aí né, não aí dá. É a diferença de ter sabedoria de Deus. Eu pergunto isso até mesmo porque muitas mulheres, eu aprendi isso nessa fase. O doutor Vinícius, que é o ginecologista que cuida da Vanessa, ele disse para mim assim, Charles, é muito mais comum não poder engravidar do que engravidar. A minha médica falou assim, você está achando que engravidar é fácil? A primeira vez que eu fui lá, depois de 6 meses de tentativa. Aí eu pensei assim, meu Deus, não é não, né? Aí eu falei, por quê? Não, mas você precisa de 1 ano. É 1 ano para depois, tanto que eu fui procurar ver esse tratamento que eu podia fazer na época, foi depois de 1 ano. Eu fui 6 meses, ela falou assim, não, você vai para casa, continua tentando por mais 6 meses. Nossa. Aí quando eu estava com 1 ano de tentativa, foi que eu procurei ela de novo. Diz ela que não é fácil engravidar, não. O Vinícius disse isso para a Vanessa, para a gente, nós dois. Ele falou, olha, toda gravidez é um milagre, mas é muito mais fácil você não ter filhos do que tê-los. E eu falei, mas a gente vê, aí é o senso comum, né? A ignorância que bate assim na cabeça da gente. Mas essa quantidade de meninas grávidas no sinal, estando de barriga, eu falei, não, vamos entrar em questionamento sobre a vida, senão você vai questionar até Deus. É verdade. O fato é, nesse momento, a realidade é essa. E, Mônica, eu tive uma situação tão terrível quando eu fui apresentar o meu espermograma para um urologista e ele me disse uma palavra assim, olha, é muito comum isso acontecer. Agora, não significa que você não pode ter. Às vezes depende do parceiro. E eu não entendi, né? Eu falei, como assim? Não, porque se você tiver outra parceira, ou sua esposa, outro parceiro, de repente pode ter compatibilidade. Ah, tá. Falei, mas não existe essa possibilidade, não. Eu fiquei assim meio aéreo. Então o que eu percebi naquele momento, falei, meu pai, quantas pessoas às vezes, pela falta de temor, uma segurança em Deus, ou estar firme com o Senhor, ou ter sabedoria de Deus, assumir o casamento como um compromisso único e carregar aquilo até o fim, por amor e por obediência, podem, num momento desse, num conselho desse, desistir de tudo? Com certeza. Não é, Mônica? Com certeza. Porque tem pessoas que colocam isso como uma coisa fixa mesmo, né? Chega até a ser uma coisa doentia, né? Essa necessidade de gerar filhos. Então, assim, hoje a gente percebe que os filhos biológicos, eles são, sim, presentes de Deus para nós, herança do Senhor. Mas os filhos adotados também. Eles são presentes de Deus para nós do mesmo jeito. Eles são herança do Senhor do mesmo jeito. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência que me marcou muito quando Deus te deu essa palavra sobre adoção. Você lembra? Sei. Então, assim, eu não queria adotar. Eu tinha esse preconceito forte em mim, porque eu tinha medo, eu tinha dúvidas, né? Eu não sabia o que tinha acontecido ali durante o processo de gestação, né? da criança. E então eu ficava questionando assim a Deus. E um dos questionamentos era, Senhor, mas eu quero que essa criança ela seja parecida comigo, parecida com o Renato. Acho que, né? Todo casal quer, né? E aí Deus me falou, mas o que importa é que essa criança seja a minha imagem e a minha semelhança. Uau. Né?
E, Senhor, mas eu quero que seja sangue do meu sangue, sangue do Renato. E aí Deus me falou, mas o que importa foi aquele sangue derramado lá na cruz para o perdão dos seus pecados. Uau. Esse sangue que é importante, pastor. O que seria de nós sem esse sangue nas nossas vidas? É muito forte isso. Não é? Isso é uma revelação, né? É. Você foi iluminada, vamos dizer assim, com isso da parte de Deus. E por último, mas Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não passei por esse processo da gestação. Né? A minha barriga não cresceu. As pessoas, todos os meus amigos, as pessoas vão ver que eu não engravidei. E aí eu ficava assim, muito, o que as pessoas vão pensar? Porque eu vou ter que chegar, imagina. Aí eu tinha, vamos supor, meu sonho de ter um bebê, por exemplo, né? Um filho que fosse bebê. Aí eu vou chegar, tenho relacionamento com você e tudo, aí de uma hora para outra eu chego, você como meu amigo, como pastor, aqui meu filho, pastor Charles, não tem uma pergunta imediata? Como assim? Eu não vi a Mônica, né? Eu não vi ela grávida. Grávida, né? E de uma hora para outra. Aí eu teria que ficar dando satisfação para todo mundo. Na minha cabeça era assim, isso era um peso. Eu ter que falar, eu adotei, né? E isso, e contar a história e o processo todo. Então eu falava, Senhor, mas esse termo adotado é muito pesado para mim. Foi quando ele me falou, eu não sabia isso. Você se esqueceu que eu tinha um único filho e que todos os meus outros filhos são adotados. Então, quando ele me falou isso, assim, a minha mente abriu, né? E assim, mais para cá, eu comecei a perceber que o céu é um lugar onde só vai entrar quem for adotado. Então, assim, para a gente passar a nossa eternidade ao lado do nosso Pai, nós passamos por um processo, que é o processo da conversão, né? Então, um dia eu estava ali com os meus pecados, no caminho errado, e o Espírito Santo me convenceu, né, do pecado, da justiça, do juízo, e aí então eu aceitei Jesus e nesse momento eu fui adotada. Houve a conversão. E aí eu passo a ser feito filho de Deus, né? Exatamente. Eu quis, né, ser filha de Deus, eu me deixei ser adotada, eu quis mudar a história da minha vida quando eu aceitei Jesus como meu Senhor, como dono absoluto da minha vida. Como meu Pai. E a Deus como meu Pai, né? Então, assim, a adoção, ela faz parte hoje radicalmente das nossas vidas, o tempo inteiro. É uma realidade. É uma realidade. E essa é a base do Ministério Adotar, que hoje, para quem quiser conhecer, está lá na Casa Pastoral. Isso. Casa Pastoral fica aqui em Belo Horizonte, na rua Pitangui 527, e praticamente de segunda a sexta lá, né? De segunda a sexta. E qual que é o telefone? O fixo de lá é 3429-9400, que é o da recepção, ou 3429-9401, que é o direto da sala da Adotar. E lá, você sempre está lá, mas tem uma pessoa que atende lá também. Então, qualquer hora que a pessoa quiser, ela pode chegar lá. E aí, Mônica, você ajuda, aí a gente queria entrar agora nas duas partes. Como é a ajuda para a adoção, porque você aprendeu muita coisa passando pelo processo da adoção. Foi. Porque aí você foi atrás, assumiu isso e você partiu, então agora eu quero adotar. Mas para adotar, a partir do momento da decisão, não é fácil, né? Você tem várias dificuldades, empecilhos, que às vezes a própria lei, não vou falar lei, mas o próprio sistema cria. Porque, por exemplo, você passa por um processo, né? Então esse processo tem as etapas. Então, normalmente, as pessoas, quando elas resolvem que elas querem adotar, a maioria, alguns entram na internet, procuram, que hoje tudo é muito fácil também, né? Mas assim, elas chegam no ministério sem ter noção de nada. Então, aí eu vou explicar que primeiro a gente levanta os documentos, né? Isso assim, na parte da lei que você está falando, né? Tem que levantar uns documentos necessários para ser entregues lá no juizado. Aí depois desses documentos tem um curso obrigatório que é feito também, o juizado é que dá esse curso para os casais. Depois a assistente social vai na sua casa, faz essa entrevista, né, assim, na sua casa, ela vai ver como que é o ambiente, se a sua casa está adequada, e depois o casal vai no juizado para poder fazer uma entrevista com a psicóloga. Aí saem os laudos, né, que vão estar favoráveis, né, normalmente, à adoção, e isso, então, o casal está habilitado. O juiz, então,
vai falar que o casal está habilitado. Quando ele está habilitado, ele entra na fila de espera. É nessa hora que ele entra na fila de espera. E aí o tempo dessa fila depende do perfil que o casal escolheu para poder adotar, da criança. A maioria escolhe recém-nascido. Bom, ainda este perfil de menina branca recém-nascida é o dominante no Brasil inteiro ainda. Mais do que menino? É menina. Não sabia. Mas assim, a gente tem visto muitas mudanças, muitas mudanças. Então, no Adotar, a gente incentiva a adoção tardia. O que é adoção tardia? São crianças maiores. Até qual idade pode ser adotado? De 0 a 18. Até com 18 Aliás, anos. é quase completando, não é 17, porque aos 18, 17 alguma coisa, aos 18 eles têm que sair se eles não foram adotados. Eles saem dos abrigos. E eles vão porque aí já tentou, por exemplo, a adoção aqui no Brasil, já tentou a adoção internacional, né? Aí eles têm que viver a vida de acordo com a realidade deles, né? Então eles vão ser encaminhados para um trabalho, aí eles têm que pagar um aluguel, né? É uma realidade muito dura. No seu caso, você tinha algo no seu coração. Tinha um sonho no seu coração. Que era... adoção de gêmeas, né? Assim... Dentro do ponto de vista, vamos falar assim, do sistema, de todo o processo de adoção, é quase impossível. É bem difícil, para não falar que né? é impossível, né? É difícil. Não é assim, né, que é impossível, mas não é uma adoção que todo dia aparece gêmeos para serem adotados, né? Assim, então, eu tinha esse sonho de adotar gêmeas. No primeiro parágrafo da minha petição, eu coloquei que eu queria uma menina, que seria Isabela, recém-nascida e tal. Mas o juiz tinha falado assim, coloca do jeito que você quiser. Assim, o meu sonho, o perfil. Aí eu pensei assim, mas senhor, eu não posso então mentir, porque ele falou para eu colocar do jeito que eu quero. Aí no segundo parágrafo eu coloquei que eu gostaria imensamente de adotar gêmeas, recém-nascidas e tudo. O juiz, quando leu, ficou surpreso. E Deus ouviu. E aí você conseguiu gêmeas. 2 meses depois que eu estava na fila de espera. Que é muito pouco tempo, né, Mônica? É um milagre, né? É muito pouco tempo, porque é verdadeiramente um milagre. É Deus, assim, abrindo mesmo as portas, né, para entregar o desejo, né, do meu coração. Você experimentou um milagre, tanto da parte de colocar ali, parece Deus falando com você, né? Filha, escreva o que você quer. Você escreveu o seu sonho, colocou sua visão, que já era algo difícil, adotar gêmeas, e, além disso, você conseguiu em apenas 2 meses. O tempo, exatamente. É muito rápido. Tem a foto das meninas aí, vou pedir para a Flávia colocar. Olha ali. É porque depois chegou o Renatinho, né? Nós vamos falar do Renatinho, mas é só para ver ali se parece com você ou não. E a sua, né? A Isabela, a Gabriela e o Renato. Elas estão grandes, tive a oportunidade de ser capelão delas lá no Colégio Cristão. E parecem com você, né, Mônica? Minha cara, pastor. Fisicamente. Era um sonho que você tinha e Deus atendeu. Em tudo, em tudo. Porque esse é o nosso Deus, né? Perfeito. Bom, esse tempo passou, você adotou, trouxe para casa. É muito diferente quando você traz, porque uma coisa é o que você disse mesmo. Passar pela gravidez tem todo um processo, são 9 meses de gestação, alguns vêm antes, com 7 meses, mas o geral, o normal são 9 meses, são 40 semanas, 42 semanas, né? E aí você monta o quarto, cria uma expectativa. E no caso da adoção é algo muito diferente realmente, porque você sai e de repente você chega com os bebês em casa. Como é que foi quando você chegou em casa? O Renato foi junto com você? Foi tudo muito rápido, né? E não era que eu fiz essa adoção, não foi aqui, foi fora. Então, fora, mas dentro do Brasil. Foi no Paraná. Então, assim, na realidade, quando me chamaram, era para um menino. Mesmo eu tendo colocado lá... Que você queria menina. Mas é porque foi assim, foi um mal entendido. Eles me ligaram falando que ia nascer uma menina. Então, que eu pudesse estar, né, assim, preparada e tal. Isso, mas no final de semana. Eles me ligaram na sexta, a menina ia nascer no final de semana. No Paraná. No Paraná. Só que fizeram ultrassom em SUS, né, essas coisas assim, e deu errado.
e nasceu um menino. O ultrassom tem que ser muito errado, né? Eles viram lá no exame do médico, avisaram, vai ser uma menina. Só que veio um menino, entendeu? Nasceu um menino. Aí, assim, eu fui para lá, né? Na verdade, eu fui primeiro com a minha irmã e o Renato foi depois, né? E aí, assim, foram muitas coisas que aconteceram e que eu vejo, assim, a confirmação de Deus mesmo, até a gente chegar, assim, nas meninas. Quando eu falei, mas menino, porque o meu sonho mesmo não era nem que não precisava de ser as gêmeas, esse era o sonho número 1, mas eu ficaria imensamente satisfeita se fosse pelo menos uma menina. E eu já tinha enxoval todo de menina, então na minha cabeça era assim, estava tudo preparado para ser mãe de menina. Você já tinha feito tudo, preparado tudo, quarto, tudo preparado. O quarto, sim, eu não tinha não, porque não tinha dado tempo, mas há anos que eu já tinha comprado as coisas de enxoval, eu ia guardando, pela fé, né, ia comprando e tal, muito tempo eu já tinha enxoval. Antes de saber que você não podia ter filhos? Antes, É um sofrimento, né? Eu nem sabia e já comprava as coisas. E aí eu questionei assim com o juiz, nossa, mas um menino, né, eu estava assim tão preparada, eu só pensava assim nas roupinhas, nos lacinhos, nos sapatinhos, nas pulseirinhas, nossa, como é que eu vou fazer? Minha cabeça deu um nó, né, lá na hora. Aí ele falou assim, não, vamos lá então, olha, eu nunca contei isso para ninguém, pastor. Primeira vez. Você não está contando para mim, você está contando para milhares de pessoas. Vamos lá então na instituição para a gente poder ver, você vai ver que não tem menina. Eu falei assim, então tá, vamos lá. Aí quando a gente chegou, tava eu e a Fernanda, minha irmã. Aí tava a diretora lá, na época eles falavam até orfanato, né, do abrigo, com uma menininha no colo. E esse juiz tinha falado assim, olha, a gente só tem crianças, assim, meninas, bebezinhas, só tem crianças que têm AIDS. E aí, ele nem tinha me perguntado se eu queria ou não, ele fez esse comentário. E logo quando a gente entrou, a diretora estava com uma menininha, uma bebezinha no colo, e o juiz não sabia que a criança estava lá, a bebezinha. Aí falou, quem que é essa? Ela tá para adoção. Aí eu já fiquei toda feliz, né? Falei assim, nossa, uma menina. Aí a moça falou assim, mas ela tem um problema. Aí na hora eu pensei assim, então ela tá com AIDS, né? Ela tem, porque ele já tinha falado isso. Qual que é o problema? Ela é gêmea, a outra tá lá dentro dormindo. É essa. Esse que era o problema. Era o seu sonho. Era o meu sonho. Aí assim, foi aquele, né, não tem nem explicação, né, para o que aconteceu. E aí você foi para casa e as meninas criaram, depois de quanto tempo aí Deus te deu o privilégio, o milagre de ser mãe? 10 meses depois que eu já estava com as meninas, eu descobri que eu estava de quase 3 meses, né, grávida do Renatinho. 10 meses depois. Então, assim, a diferença deles é de 1 ano e meio. Deus te deu a oportunidade de ser mãe. E eu creio que tudo isso se transforma, né? Todas as coisas cooperam para o bem, não nosso, mas das outras pessoas, dos nossos irmãos. E eu vejo, Mônica, que o bem que isso se transformou foi o que Deus plantou no seu coração. O projeto Adotar, que existe hoje na Igreja Batista Lagoinha. E ali eu percebo que essa história edifica tanto a vida das pessoas, não é verdade? E que muitas pessoas eu já ouvi falar que depois de adotarem, elas têm os seus filhos. Parece que baixa a ansiedade, alguma coisa. Mas eu não sei se é obediência, Deus honra de uma certa forma. Eu não acho que tem a ver com essa questão, assim. Às vezes, quando eu vou dar o testemunho e tal... É um milagre as mesmo. pessoas falam assim, mas você relaxou, você não ficou mais ansiosa e tal. Eu, particularmente, eu acho que não tem nada a ver com isso. Eu acho, assim, que quando a gente faz a vontade de Deus, Ele faz a nossa. Eu não precisava mais, para te falar a verdade, de engravidar do Renatinho. Porque eu era 100% satisfeita, realizada, feliz com as meninas. Ou seja, você não fez troca com Deus. Não. Mas Deus, de uma certa maneira, não é que Ele te honrou, mas Deus satisfez um desejo do seu coração. Porque tem isso muito a ver com oração. Eu comecei a entender que Ele realiza, assim, Ele escuta e realiza as nossas orações, os nossos pedidos. Às vezes não são da maneira que a gente quer, mas Ele sempre vai realizar de uma maneira ou outra. Então, eu queria ser mãe. Eu comecei a orar. Eu fui mãe.
não é? Deus nunca deixa a gente sem resposta. Não, não deixa. Isso, assim, a gente tem que entender que existe o tempo dele para a resposta dele. Mas que a oração fica sem resposta, ela não fica, pastor. É né? verdade. E aí, então, quando ele me deu o Renatinho, eu sei que ele me honrou. Porque antes das meninas, eu chorava, eu ajoelhava assim na sala, Deus, deixa me dar, eu quero tanto. Ele realizou. Mas também ele me mostrou uma coisa que eu não sabia, que para que ter preconceito? É verdade. Ele não teve preconceito quando ele me adotou. Né? É verdade. Para que ter um perfil? Para que a gente não crê que o amor é Ele quem vai colocar nos nossos corações? Ah, que bom, Mônica. Olha, nosso tempo estourou. É tudo tão rápido aqui, pastor. Muito rápido, assim, mas é interessante, eu vivo isso a cada dia. É muito rápido quando a gente vê Deus falando, sabe? Tem dia que passa devagar. Mas eu sei que se as pessoas quiserem te conhecer mais, elas podem ir ali no Mente Aberta. Elas podem ir lá no Adotar e vão te encontrar lá. Você vai dar todo o auxílio jurídico, mas também se aconselhar como mãe, como esposa que vivenciou isso, como mulher, e essas pessoas vão ser tremendamente abençoadas. Com certeza, a gente está lá para apoiar. Muito obrigado, viu? Nada, pastor. E tá aí, mais uma vez, a gente vai pôr a foto da sua família linda hoje. Os 3 filhos que Deus deu a Mônica. E olha, são parecidíssimos. São. Né? Graças a Deus.